Dar aquela espreguiçada gostosa. Eu vou compartilhar com vocês o áudio, e aí vocês me dão um feedback do volume, tá? Mas já vai se predispondo para esses instantes de puro presente, deleite, de estar completamente descompromissado com qualquer outra coisa que não você mesmo. Nós vamos fazer uma curtinha e eficiente, bem direto, no ponto, para a gente trazer para nós o nosso foco. E bora lá. Me dá um... Meditação 8. O espaço de respiração. Pratique um espaço de respiração, mudando sua postura, para que corporifique uma sensação de estar desperto. Feche os olhos, se quiser. Comece o passo 1, vendo o que está acontecendo em sua mente e em seu corpo nesse momento. Que pensamentos estão aí? Que sentimentos estão presentes? Perceba quaisquer sensações no corpo. Não tente mudar nada, apenas abra-se para o que já está aí. Agora vá para o passo 2, trazendo a atenção para a respiração. Limite o foco da atenção às sensações da respiração no abdômen, entrando em sintonia com as sensações físicas mutáveis da inspiração por toda a sua duração e da expiração por toda a sua duração. Se a mente divagar, simplesmente reconheça para onde ela foi e suavemente conduza de volta à respiração, sem se criticar. Agora o passo 3. Expanda o foco de sua consciência em torno da respiração para incluir o corpo inteiro, como se ele todo estivesse respirando. Consciente de sua postura, de sua expressão facial, das sensações na superfície da pele, dentro do corpo. Mantenha na consciência todas as sensações em seu corpo agora, exatamente como são. Compreenda seu corpo. Compreenda este momento. Devagarzinho, pode trazer no movimento, pro corpo, aquela espreguiçada. Ó. Minha câmera tá fechando sozinha, gente. De vez em quando, se eu tiver que fazer isso, eu não sei o que que tá acontecendo, tá? Mas se ela fechar, não é culpa minha, ela tá fechando sozinha. Meninas, talvez uma meia aí ajude vocês, tá? Talvez ajude. Eu vou fazer aqui, ó. Só para poder dar uma destravadinha, Claudinha, é nesse tipo de momento que eu falo para você ficar de olho, tá? Nesse tipo de momento. Nós vamos fazer como se fosse um pigeon,
Então, se eu estou com a minha mão esquerda, eu vou levar minha perna esquerda. Ou, perdão, se eu estou com a minha mão... Vai com as duas para começar, né? Dá uma pisada para frente, não vai ter que ser com uma só, gente. Pisar com a direita. Então, eu vou pisar com a minha mão direita e vou virar como se fosse um pigeon, tá vendo? E aí eu vou alongar esse movimento. Depois que eu pisei, já fica mais fácil e já pode colocar a outra mão. Porque a ideia é você ir descendo aqui, fazer um pigeon, tá? Deixa o dorso do pé e volta. Vou fazer de lado para vocês verem. Tem que ser com uma mão mesmo. Então, vem, fazer com essa perna. Pisa na frente e desce como se fosse um pigeon. Aí pode ir vindo com a mão, até tocar, dorso do pé, sente. Faz só isso aí um pouquinho. Mais importante, vai ter que ser com uma mão mesmo, porque a gente tem que automatizar esse movimento aqui, tá? Então, já coloca a mão e já vira. Aí depois põe a outra. Brinca aí um pouquinho nesse movimento. Acha o seu pigeon e força ele nos ângulos que vão te fazer alongar, tá? Vou deixar um tempinho para a gente abrir o pigeon, porque é importante. Deixar um minutinho. Hey, I just found out about the passing of Tina, the language of love. Like, you know what it means. To me, wild and wild. Will you come to me? Give me everything I... Ok, meninas? Vamos fazer aqui. A mão vai avançar junto com a perna, então vocês vão poder tirar aquela mão oposta, tá? Você vai vir sem mão mesmo, ela vai avançar junto com a perna, então você vai pisar para abrir o pigeon, tá? É um pigeon mesmo, você vai rodar para o dorso do seu pé, a gente vai circular, então é essa mão da perna. Pisou, como se fosse entrar para o pigeon, mão no chão, ó, entrou. Pum, que aí o seu apoio, essa mão tá de fora, a mesma mão da perna. Vamos fazer um laço com essa perna aqui, ó. Pronto, só até aqui. Um laço. Então, do piso, vou trocar essa calça ali como. Ó. Vou pisar com a perna direita para frente. Pum. Aí daqui eu já vou entrar como se eu quisesse entrar pro pigeon. Então, não é um landing. É uma coisa já entrando. Então, minha mão já vai também para me ajudar, ó. Bum. Pigeon. Rodou seu joelho para dentro. Pode pôr as duas mãos aqui. Só para você sentir isso aí. Aí, quando você estiver de frente, você vai estar mais ou menos assim, ó. Essa perna meio que precisa dar uma dobrada, essa outra já está rodando para dentro. Tá? Aí já fica aqui no sapinho um pouquinho, já faz uma aberturazinha, já deixa acontecer essa posição. Aí, Claudinha, fica de olho no seu joelho, tá? Vocês pegaram? Vocês querem que a gente faça junto? Aí, pode vir. Então, senta lá no calcanhar, pisou, já entrando num pigeon, ó, e a mão já vem no chão. Passou por dentro. E aí você vai virar aqui, tipo, sapinho. Isso. Pensa mais nessa parte de passar por dentro. Sapinho nem é tão importante, tá? Porque já é uma transição. Pensa mais nessa parte de pisar, virar o pé e rodar para dentro. Levar de ladinho. Assim. Isso. Nós vamos fazer esse passadinho. Deixar um tempinho. Não leva a outra mão não, Taninha. Não leva a outra mão não, Taninha. Isso. Só uma, tá? Você vai vir do movimento sentado. Sentado no calcanhar, com o tronco em pé.
Isso, a mão que vai no chão é a da perna que avançou. Isso, isso, isso. Isso aí. Vou deixar mais um pouquinho para dar uma soltada nos tecidos aí. Um minutinho. Isso. Ó. Vou colocar outro aqui. Nós vamos fazer. Entrei, passei. Eu vou entrar para aquele sapinho, né, que a gente entrou, ó, pro sapinho, né? Só que enquanto eu estou indo com o meu tronco, eu vou levantar essa janela aqui, ó. Tá? Então, é uma cadência, tá, gente? As coisas vão acontecendo em cadência. Assim vai começar a virar, essa janela já começa a abrir. Eu vou trocar de lado, ó. A perna continua. Troquei minha mão de lado, vou virar de frente para vocês. Abri a janela, a perna continua, troquei minha mão de lado, shin box. Vai dar um 90, bem aberto. Tá? Então, minha perna que está atrás, que começou a passar, ela vai continuar. E a outra vai abrir a janelinha. Então, essa daqui, que eu pisei primeiro, ela vai continuar até terminar essa rodada. Meu corpo vai pedir para eu ir junto, ó, tá vendo? Abriu, ó. Ela continua. Chegamos. Com a meia, arrasta para melhor. Desliza melhor. Vai lá, eu vou até pegar uma meia. Deu certo? Isso, continua indo. Abre a janelinha, abre o joelho. Isso, continua andando com a perna de trás e aí cai no chimbox. Põe a mão no chão. Põe a mão no chão. A mão sai daqui, meninas, ó. A mão sai desse lado e põe o chão lá pro outro lado para você descer com a perna. Porque senão vai, despencar, tá? Isso. Troca de lado. Vanessinha, troca por cima. Tá bonito passando por baixo, mas você vai trocar pela frente o tronco. Deixa eu ver aqui. Aqui? Isso também. Isso, daí passa pela frente. Não, você vai tirar a mão antes de pôr a outra. Você não vai estar com as duas no chão, você entendeu? Aqui, ó. Você vai tirar um pela frente. Vai trocar pela frente. Isso entrou, aí passou, troca pela frente. Não, sua bunda não vai no chão, não. A bunda não tá fácil mais, não? Você não achou fácil mais, não? Você não tá achando estranho, tá fácil mais? Peraí, sua bunda vai por cima. Você vai passar seu pé? Aqui, ó. Entrou, você vem por cima, Vanessa. Por cima. Por cima. É por isso que ele é dificílimo, que ele tem essa coisinha meio de lado.
Eu preciso que vocês entendam o movimento, porque esse movimento ele não pode ser feito lento. Esse movimento ele é um pouco mais... Plá, plá, plá. Tipo assim... Vou tirar isso aqui que isso me incomoda. Esse movimento, ele é feito mais... Pisou, passou... Ui, errei. Errei o lábio. Pisou, passou... Ah, não, é isso mesmo. Pisou, passou, entrou, virou. Porque essa perna aqui eu vou tacar ela. Tá? Então é mais uma coisa mais, tipo, mais solta. Então pisou, entrou, rodou, entrou pra cá. Ah, não, não fora. Entrou pra cá, porque essa perna vai entrar. Fora. Tem que entender o movimento para depois tentar soltar ele, tá, gente? Então, vai tentando entender. Pisou, passou, rodou, por cima, tá vendo? Daqui, entrou no shimbox, que essa perna eu vou tacar. Entrou, rodou, isso. Virou, janelinha, janelinha por cima, Claudinha. Você está fazendo o mesmo que eu. Você está fazendo o mesmo que eu. Você está passando a outra perna por baixo. Foi o que eu acabei de falar que estava errado aqui, ó. Entrei. Quando eu entrar, eu tenho que passar essa por baixo, mas essa, Claudinha, é por cima. Ela abre a janelinha, porque aqui eu vou vir, ó. Pisou, entrou, entrou. Não, não desce quadril não, tá, gente? Não desce não. É um pigeon, mas você não precisa descer o quadril, porque você vai perder tempo. Se descer demais o quadril, perde tempo. Você vai pisar para já passar o calcanhar por baixo. Vanessinha? Mais um springing, essa troca de mão. Se não tiver, se você conseguir estar nesse momento aqui parada, esse não é um bom lugar de estar, ó. Isso. Exato, isso. Isso aí. As duas mãos no chão não são bem-vindas. É uma depois da outra. Então, aqui, ó, na hora que você vai com a primeira, ó, entrou. Essa outra, ela vai sair daqui para te ajudar e ir para lá, ó. Entrou. Tá vendo? Então, ela tem que empurrar para a outra aí. Não pode ser fácil passando por trás. É pela frente. Tacando. Passou, taca. Isso, isso. Isso aí. Isso é um semi-springing. Isso, Claudinha usa mais a força da mão fazendo isso aqui, ó. Essa mão que tá no chão, empurra, e é igual do spring. O braço nesse movimento é o braço do spring, tá, gente? Porque precisa dessa agilidade, eu sei. O joelhinho frita, né, Vanessinha? Vamos mudar um pouquinho de movimento para descansar o joelho. Os joelhos. O Moura comprou... Eu só não comprei para mim, porque eu já aprendi a lidar com essa ideia do joelho. Acho que meu joelho já calejou, já. Por isso que eu achei que não precisa. Ele comprou uma joelheira de bailarino. É muito boa. Não é igual a de vôlei que prende o movimento. Ela protege, mas ela é fina, de um jeito bom, sabe? Então ela não atrapalha. Então, se vocês acharem que joelho dói, alguma coisa do gênero, o Moro comprou. Eu achei chique. Ninguém mais quis comprar. Só o Moro comprou. Aí ficou todo mundo de joelho preto, né? Quando faz esses negócios. Ficou todo mundo de joelho preto, por causa do roxo. Mas é isso, o Moro não fica. Acostuma também, tá, gente? Eu também não fico, não. É muito raro ficar com o joelho roxo. Ó, nós vamos sair. Vocês lembram do... Vanessinha, você já fez comigo o screen push-up? Que é aquele de deitar e rolar? Já. Já, perfeito. Então, nós vamos fazer esse mesmo conceito, tá? A gente vai vir do chão. Quem vai rolar e segurar a força vai ser a mão que vai, tá? Essa mão. Essa aqui, ela vai fazer o desenrola, né? Então, quando você rolar, essa mão vai fazer o push-up. Então, você vai jogar o seu peso para ela, tá? E essa que tá embaixo vai fazer o deita e rola. Isso. Tá? Joga, porque essa mão tem que estar ali. Ela faz isso. Quem levanta o peso é essa. Tá? Que levanta o puxa. Depois que você levantou, cruza ela na frente. Essa que ficou livre, cruza na frente, tira de baixo. Calma, calma. Então, ó. Vou rolar. A mão que vai suportar é a que vai abrir aqui, ó. Essa vai só subir no screwing. Saiu do chão. Com licença, Romeu. Amor, chama o Romeu, por favor. Você fechou a porta. Essa daqui vai cruzar por cima.
e tirar o peso, desce. Vamos fazer isso algumas vezes. Então, deixa eu deitar. Ó. Estamos deitados com a mão direita aqui, ó, tá? Essa é a minha mão direita. Então, eu estou deitada no meu lado esquerdo aqui. Vou rolar, soltar a força, vou ficar de frente, Vanessa, eu acho que você vai gostar mais de mim assim. O resto é só uma prancha, tá? O resto do corpo é só uma prancha. Essa mão vai vir suportar o meu peso, vou passar o peso todo para ela. Entrei nesse cotovelo aqui, ó. Então, estou passando o peso para cá. Tirei essa mão. Cruza na frente e tira essa. Só sente isso aí. Uma boa prancha. Isso, a mão que entrou vai suportar o peso, leva o peso todo para ela, tira a primeira mão, que não está com peso nenhum já há muito tempo, e cruza ela na frente e tira de baixo. Pronto. Sente essa força aí. Isso, exato. A primeira mão, gente, a gente não vai usar, tá? A primeira mão que ficou embaixo, assim que essa daqui colocar no chão, bufa, é só ela quase. Você praticamente vai subir só nela. Bum. A outra está só levantando, porque ela já sai leve para cruzar. Bum. Não tem muito tempo de ficar paradinho, tirar ela daqui, cruzar. Ela já sobe cruzando. Buf, e já tira. Isso. E já tira. Isso. Sobe cruzando, já chegou lá em cima, já é para cruzar, ela já está fora do chão. Boa, e tira de baixo. Boa. Isso aí. Isso aí. Quanto menos tempo a gente ficar na prancha da primeira mão, melhor. Isso aqui, ó, é a fluidez, tá? Não é sobre o tempo, não é sobre não ter o ponto. Aqui, quanto menos tempo eu ficar nessa posição aqui, ó, melhor, tá? Porque ela nem existe. Eu não vou estar apoiado nas duas mãos. Eu vou levantar, tirei, levantar, tirar, tirar. Não estou entendendo porque que essa câmera está toda hora fazendo isso. Levantou, tirou, tirou. Isso. A mão de baixo, ela nem empurra o chão, gente. É praticamente só quem entrou. Pum, papá. Isso. Tratatá. E você já está lá. E foi. Isso, Claudinha, perfeito. Isso também, muito bom. Isso. Isso aí. Ótimo. Tá. Isso. Joga bem, bastante o peso para a mão que foi. Você vai jogar de lado quase, para essa daqui ficar bem leve, tá? Na hora de levantar. Quando você for enfiar a mão aqui no chão, você vai soltar o seu peso do lado de cá. Então, se eu tô aqui, ó, eu vou soltar o meu peso praticamente. Eu vou rodar pro lado de cá, eu vou cair para cá, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou levar meu peso mesmo, ó. Agora ela tá leve. Vocês viram que eu levei? Eu rodei pro outro lado. Eu virei inteira pro lado da primeira mão. A primeira mão que vai. Aí a outra fica leve, eu nem preciso dela. Ela só vai entrar para cruzar. Ela tá leve, ela já tá fora do chão. Já. Pode fazer mais 300. Isso. Essa é a ideia. Só mais 300 puxa pé danado. Isso, turma. Ótimo. O que nós vamos fazer agora que vai ser gostosinho? Claro que você vai poder usar o equilíbrio descendo o quadril um pouco. Se você descer o quadril, vai ficar mais fácil. Quanto mais baixo o quadril, é como um push-up, que a gente faz regressão no cachorro, de cabeça para cima, levantando só o tronco. Regressão para push-up, né? Então, se ensinar um bom push-up, a pessoa tem que ter esse toque. Às vezes a pessoa não dá conta ainda do joelho no chão, a gente faz isso, né? Deixa o quadril e sobe o tronco. Mesma coisa agora, tá? Vocês vão descer o tronco tanto que for necessário para manter a técnica. A mão que fica sustenta o peso, tá? Então, a gente tirou, cruzou, tirou, né? Agora, essa vai me puxar. E eu vou dobrar devagar até deitar de ladinho. Cruzei. Essa vai me deitar. Joga o peso. E desce. Essa mão, ela vai me deitar. Não apoia no cotovelo. Não apoia. Você tem que apoiar o ombro. Então, você tem que continuar descendo. Joga o peso todo para a mão que está aqui, ó. Só que o quadril vai para o outro lado, porque eu quero descer aqui. Então, eu tenho que continuar, ó,
até levar o ombro no chão. Não para colocando o cotovelo no chão, não dobra o cotovelo. Se você dobrar o cotovelo, vai fazer toque, toque, tá? E aí, chegou aqui, vai pra cima. Barriga pra cima. Faz isso. Cruzou, pode ser do início. E você entrou, subiu, cruzou, e aí puxa para baixo. Essa mão já entra para te descer e rolar. Cruzou, a mão que está embaixo já te desce. Isso, para não quicar, Taninha. Aí você vai usar o quadril, você vai usar o abdômen para não fazer bofo no chão, para não descer de uma vezada. Aí é que você vai descer o quadril do lado que você quer descer, o tanto que precisar. Segura na força do braço que ficou. Taninha, você está, acho que usando muito a primeira mão. Você não está fazendo esse jogo de jogar o peso de um lado para o outro, jogar o quadril de um lado para o outro mesmo, não fica reta na prancha, não. Aê, outro nível. Cruza pela frente, agora derrete e faz a mesma coisa com o quadril. Joga ele para o lado da mão que está indo derretendo e vai dobrando, dobra. Isso! É isso. Você viu como é que muda quando joga o quadril? Tem que jogar, não fica fechadinho em prancha reta, não. Sente essa coisa de sambar com o quadrilzinho de um lado para o outro. Claudinha, tá maravilhoso. Pode ir, tá? Se eu tô certinho. Entrou, cruzou e derreteu. Perfeito, gente. Perfeito. É isso aí. Isso, Taninha. Sensacional. Quanto mais de ladinho a gente tá, quando começa a escorregar, quanto mais de ladinho, mais suave fica a descida. Se você tiver de frente aqui, ó, pesado. Então você vai virando. Por isso que esse braço tá aqui, para ir te virando, que aí já fica mais fácil para descer. Isso, Taninha. E aí derrete. Desce o quadril, não sobe ele não, desce ele. Aí, Taninha. Isso aí, isso aí. Você viu como é que fica mais fácil? Quando você desce o quadril pro lado do braço, fica mais fácil. Ok, descemos aqui. Como é que é? Ih, buguei. Ah, tá. Aqui. Descemos aqui. Saímos bem nessa posição, tá? A gente vai dobrar o joelho pro chimbox, subir o quadril e fazer o ponteirinho com o braço aqui, tá? Para trocar de lado. Aproveita esse momento por prazer, regozijo. Regozijo. Ó, ponta do pé para você fazer o arco circular da sua espiral. Então, terminou aqui, puxa, sobe na ponta. Arco, ai que delícia. Saiu do outro lado, entra aqui, ó. Continua vindo, chimbox. Tá? Então, você vai fazer. E a perna vai fazer o arco junto. Ela tá aqui, juntou, passou, arqueado. Pronto. O pé nem sai do chão, ele nem move. É o sobrão que faz a meia lua. Os dois juntos. Tá aqui? Braço tem, né? Passa. Primeiro, segundo, que tiver. Saiu. Vai lá, brinca nesse. Esse é gostoso. Esse é gostoso, tem vontade de ficar. Pode fazer uns 5 de cada lado dele. Pontinha do pé no chão, faz o circular, fecha. Isso. Sente essa coisa de fechar na lateral, fechar a espiral. A Joelma, né? A famosa Joelma. Você conhece a Joelma, ou Vanessinha? Calypso? Aí a gente eu já te ensinei a fazer Joelma aqui? Isso. E entra fechando, Joelma. A Joelma é bater o cabelo para cada espiral que a gente fizer, tá, Vanessinha? Aí você tem que bater o cabelo para você sentir a espiral. Pode ir fazendo um pouquinho aí. Eu vou deixar mais um pouquinho desse, que esse é gostoso.
Ok, vamos fazer a transição. Vamos fazer a transição. Ai, joelhinho. Ai, joelhinho. Não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Ninguém? Vocês estão me ouvindo? Alguém? Você tá me ouvindo, Claudinha? E agora, Vanessinha? Deu? Deu. Era eu aqui. Ó, estamos no inbox. Nós vamos Pode trocar. fazer uma. Pode fazer uma vez só a chegada até aí? É. Esse pedacinho aqui? Isso. Esse pedaço. Vou fazer esse encaixe que fica melhor. Então, você vai rolar na sua prancha, cruzar, deitar. Chegou aqui, por cima, Isso. saiu. Ótimo. Tá? Deu certo? Aí a gente está no Xbox, tá? Nós vamos trocar. Essa perna, ela vai ir para frente e depois para trás. No que ela vier para trás, a gente vai entrar num cabelo, tá? Então, vem cá, Xbox. Isso. Ó, a perna que está atrás, ela vem na frente para tomar embalo. Aí ela vai para trás. Uf! Quando ela for, os dois joelhos vão passar e você vai entrar no camelo. Isso. Isso. Não, mão no chão, mão no chão, mão no chão. Não tira a mão no chão, não. Não tira a mão no chão, não. Tá? Então, vai lá, ó. Trouxe para frente, levou para trás, levou os dois, entrou no camelo. E continua indo, isso. Deu? Troca de lado como se fosse um spring agora, ó. Ui! Não, mas é um spring. Olha aqui o que eu fiz. Eu não fiz isso aqui, ó. Meu tronco não sai. Aliás, esse movimento ele é tão bonito quanto mais baixo você tá com a cabeça, tá? Então, quanto mais isso você fizer, quanto mais isso, mais bonito. Então, deixa o tronco. Deixa o tronco, tá? Chegou do outro lado, a perna termina, Xbox. A perna termina de passar, Xbox. Pronto. Então, vamos fazer aqui, pro outro lado agora. Chutou, levou para trás, entrou, trocou, perna passa, termina. Isso. Faz para mim 3 de cada lado. Isso. Isso. Agora nós vamos tentar reduzir o tempo de transição entre essas partes que eu quebrei aqui, tá? Então, é menos tempo de transição. Soltou, sprintou. Soltou, movimento, sprintou. Soltou, vai. Isso, menos paradinhas, uma coisa mais fluida. Perfeição. Isso aí. Vamos passar uma coisinha aqui rapidinho. Vamos entrar do push-up. Vou começar por aqui. Vamos com a você. Oi? Peraí, rapidão, vou amarrar o cabelo aqui. Rapidão. Tá, pode. Dá tempo. Vamos aqui para a esquerda. Tá com a esquerda aqui, ó. Então, vamos lá. Entrou com a esquerda. Cruzou a direita, desceu para a esquerda. Tudo. Puxou, passou, saiu lá na direita. Puxa a perna esquerda, joga a perna esquerda e entra, faz o spring, sai na direita. Saímos? Ou saiu na direita? Não, saiu na esquerda, perdão. Saiu aqui, todo mundo na esquerda, na frente? Certo aqui? Perfeito. Pisa. Perna esquerda, pisa perna esquerda na frente aqui, ó. Ah, não, gente, mentira. Ai, meu Deus. Vou ter que emendar a primeira parte. Ai, faltou um momento. Mas eu vou emendar. A gente vai continuar. Então, chegamos por aqui, né, no Xbox. Em vez de sentar no Xbox, você termina mais um pouquinho e senta no calcanhar para a gente poder começar o flow de novo, tá? Então, vamos aqui do push-up. Vamos do push-up. Isso. Entrou, cruzou, desceu,
Passou e saiu na esquina. Ah, eu saio lá do outro lado. Puxou por baixo, spring. Aqui, ao invés de sentar, vai ficar esquisito, meu Deus. Vai ficar estranho, falta conexão. Tá. Vou deixar vocês fazerem uma transição coreográfica. Vou soltar a bomba para vocês. Daqui para cá. Dessa posição que a gente acabou de chegar, para cá. Tá? Coreográfico. Chegou aqui, a gente vai colocar aquela primeira parte. Aí nós vamos entrar. Pisou, entrou, passou. Entrou para cá. Essa perna vai tacar para você entrar numa prancha. Então, você vai tacar essa perna e entrar na prancha. No que você entrar na prancha, você vai descer. Nossa, faltou um pedaço muito grande. Vamos fazer o seguinte? Vamos tirar a primeira parte, essa parte do joelho, que a gente deixa ela para outra. Então, nós chegamos aqui, vamos fazer só a parte do push-up, tá? Terminamos aqui, vamos só a parte do push-up. Terminou chin box, deita e vai para o outro lado. Tá? Porque faltou um pedaço muito grande. Não dá nem para encaixar. De tanto que faltou. Então, nós vamos seguir aqui juntas. Vamos no push-up. Vamos passar juntos, senão eu vou ficar confuso também. Então, subiu. Bum. Cruzou. Desceu. Passou por cima. Saiu do outro lado. Subiu, fez o spring. Tum. Saiu no chin box, deita e rola. E vai para o outro lado. Aí você vai subir no push-up aqui. Tá? Isso. Daqui, sobe o push-up. Pro outro lado. Tá? Aí você vai fazer tudo, só esse pedaço. A gente tirou aquele primeiro. Porque faltou um pedaço muito grande. Depois eu terminei de encoxar. Faz pra mim dois, vamos ver de cada lado. A partir daí. Chegou, só é mais assim, mesmo bater. Você vai chegar pelo lado que você tem que sair de novo. Isso. Deita e rola, Taninha. Deita e rola e começa. Isso, esse lugar que você chegou, com as perninhas esticadas, já é o lugar de sair de novo. Pelo mesmo lado, não tem nem que pensar. Isso. Chegou pela direita, volta pela direita. Pulou. Subiu. Ah, esse daí não pode ter erro. Tem que subir realmente no chin box e pôr a mão no chão. Tem que ser com a mão no chão, Taninha, para fazer a impressão do spring. Tem que ser. E subiu, isso, daí troca. E sem paradinhas, Pegou, subiu, pá, tacou, já desceu, deitou e começou para o outro lado. Ok, meninas, deu certo. Vamos fazer nosso lazy. 60 segundinhos. Aula que vem do... Doeu, Claudinha? Não, né? Tá. Pelo amor. 60 segundinhos de waze para vocês. Pode fechar os olhos, pode relaxar deitada ou sentada, do jeito que quiser. Soltei os 60 segundos. Perfeito, gurias. 4 minutinhos de flow. Solta tranquilo, é um soltar com tranquilidade. Esse flowzinho, ele é bem amanteigado. Quanto menos ponto ele tiver, ponto, ponto, ponto.
mais bonito ele fica. Então, aproveita os primeiros rounds para poder pensar o que tiver que pensar. A partir da primeira, segunda vez que você fez ali, já começa a soltar o corpo a custo do erro, tá? Solta o corpo, se diverte. É um flow de soltar, de usar momentum, de fazer carão, de bater o cabelo, fazer uma joelma, mudar as texturas. Cada hora você dá um tempo, uma pausa maior em um lugar, um round num lugar mais rápido, outro mais devagar. Vai brincando, tá? Em 3, 2, 1, arrasa. Eu vou dançar onde ninguém possa me olhar. Resido em mim. Mantega esse flow, para de dar ponto. Mantega ele, solta mais. Minha canção, um abrigo, um amigo, um acorde suspenso invertido, o silêncio da voz da razão. É que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo. É que às vezes o tempo. Minutinhos. Tenta soltar a pace. Onde ninguém possa me olhar, resido em mim, sou meu lar, e ninguém pode cantar minha canção. Um abrigo, um amigo, um acorde suspenso invertido, o silêncio da voz da razão. Às vezes o tempo para, às vezes o tempo. É que às vezes o tempo para, às vezes o tempo para, às vezes o tempo. Às vezes o tempo para, às vezes o tempo. Às vezes o terminando sem interromper. Quando acabar, dá aquela relaxada justa. Ah, gostoso.
Ai, que gostoso. Vanessinha, esse lugar que você tá é o paraíso para esse tipo de flow, mulher. Você não tem para onde parar, você só vai, que delícia. Esse é o lugar que eu queria estar aí agora fazendo, tipo, 5 vezes assim. Tô limpando o chão da academia, né? Limpar o chão daquele dia, não. É um clássico nosso, né? Eu sempre sou, Feliz me patrocina. eu sempre sou a faxineira da academia, por isso que eu só uso preto. Ponto. Eu devia ganhar um adicional limpezinha. Eu acho. Eu falo, eu devia ganhar um adicional faxina. Meninas, ficou muito bom. Esse flow é gostoso de fazer quando você não tem. Eu aqui fiquei batendo toda hora lá, as coisas batiam na parede, batiam no outro tacando. Ele é gostoso quando você tem mais espaço, para a Vanessinha ele tinha mais espaço. E, Vanessinha, o braço de fora atrapalha muito rolar, você não achou, não? Gruda no chão, adere demais, não? Por isso que eu não fico muito. Eu não uso top para fazer flow normalmente, nem short. Pode estar fazendo 90 graus, que eu vou estar ali no mínimo com a blusinha e com a calça. Justamente pela ideia de não ter o atrito, né? Muitas vezes o atrito, ele te impede de fazer o movimento, aí te rasga. Por mais vizinho que seja o chão, o atrito dá uma rasgadinha. Ele queima. Celina, como que ele solta a coluna, né? Não é? Não é? Nossa, tô me sentindo com a coluna, né? Demais! E quando, gente, você sabe o que é muito interessante no flow? Não sei para vocês, mas para mim foi um fator que demorou muito para vir, que foi a liberdade de estar sem a autocrítica. A autocrítica, ela pega muito. Então, por exemplo, você colocar um cara no flow, você colocar uma expressão, a expressão, ela precisa das extremidades. Você dá a expressão do seu movimento, você precisa do queixo, do nariz, da cervical, né? Aí você fala, você precisa do queixo, do nariz, você precisa da cervical, você precisa dos dedos, você precisa crescer, você precisa de decotar as articulações, você precisa do peito. Então, quando você põe, você precisa de uma ponta de pé, você precisa de um crescimento, uma coisa que a cabeça fica, mas o corpo vai. Isso é o clarão que eu falo, pode pôr. Isso demorou para mim demais, eu ficava controlando meu movimento sempre. Eu tinha vergonhinha, sabe, uma vergonhinha? E hoje eu não tô nem aí. Hoje eu solto, deu vontade de bater um cabelo, eu bato, deu vontade de rir, eu ri. Entrei, puxei, tô nem aí. Levo pela mão, levo pelo pé, porque isso aumenta muito a sua percepção do seu corpo no espaço. E esse tipo de flow igual o de hoje, excelente para esse tipo de coisa. Porque aí você pode soltar, fingir que você é mesmo banado daqueles foda que estão lá no tal. Porque a gente nunca vai parecer eles, gente. Eles treinaram muito para estar naquele nível. Então, assim, se a gente for esperar a nossa autocrítica aceitar uma qualidade para estar daquele jeito, a gente jamais chegará, porque a gente jamais chegará mesmo. Acho que esse flow, assim, quando você sente que a coluna tá travada, faz esse flow que destrava rapidão. Muito gostoso. Todo movimento que você não tem muito feedback, tempo de feedback, todo movimento para nós, tá, gente? Estamos falando de um grupo de pessoas com bastante vivência, tá? Isso é muito importante mesmo. Porque, às vezes, a pessoa está travada da coluna, você tem que reduzir esse tipo de complexidade. A ideia é a mesma, mas o nível de complexidade, ele vai... Vai invadir para uma pessoa travada da coluna que não tem a manha de fazer, ela vai piorar muito, né? E vai piorar ela e muito. Mas essa coisa do pouco feedback, pouco tempo para feedback, um pouco tempo de resposta. Você não tem tempo suficiente para racionalizar o movimento, você tende a puxar para sinergia. E aí, se você escolher o movimento certo, você cria uma sinergia positiva, né, para aquilo ali. E aí, você buscando lá embaixo na graduação de complexidade mesmo, que seja bom para a pessoa, que ela não tenha tempo de pensar. Tanta coisa envolvida com o nível de complexidade que ela consegue lidar, óbvio. É tanta coisa envolvida que ela vai ter que pensar no todo. Ela não vai conseguir dissociar. Aí, a tendência é o core funcionar porque ele tem que funcionar e ponto final, do jeito que ele tem que funcionar, como ele tem que funcionar. E aí você não vai ter tempo de pensar se tem que contrair o abdômen, entendeu? Não dá esse tempo. Não tem tempo de pensar nisso. É tanta coisa que você vai pensar, eu vou puxar para dentro ou para fora o abdômen, vou fazer. Então você vai colocar outras coisas que não sejam isso, porque é nisso que mora o sistema inibitório. A gente começa a pensar, traz para o córtex
Por isso que eu vi falando para vocês, gente, o sistema inibitório está no córtex pré-frontal, é onde ele está. Ele é importante, porque é o que põe maturidade. Quando a gente tem maturidade, significa que a gente trabalhou o sistema inibitório muito bem, e a gente vai deixar de fazer coisas que podem prejudicar a gente, né? Ao mesmo tempo, a gente deixa de fazer coisas que não tem nada a ver, que não vai prejudicar a gente. É só um excesso de pensar. Inibitório, ele não é ruim, ele é bom. O sistema inibitório, graças a Deus, ele existe. Imagina um monte de adulto, adolescente andando por aí. Não ia dar. Então, precisa desenvolver o sistema inibitório. Mas ele também não pode travar a gente. E no movimento, ele trava muito. No movimento, a gente tem muita... Eu, pelo menos, tive que lidar muito com essa questão da... Ai, liberta da autocrítica. Deixa. Se tiver feio, vai estar. Você não é bailarina do corpo mesmo. Entendeu? Não tem problema se estiver feio. Eu quero sentir alavanca, eu quero sentir expressão, eu quero entender da movimentação das fáscias, que elas não têm corte, a movimentação é circular, né? Quem sabe de face sabe, vocês sabem, todos vocês sabem. A movimentação da face não é quadrada, não tem nada quadrado na face, nenhum ponto. E quando tem um ponto quadrado é onde ela está presa com um problemíssimo, seríssimo, porque o nosso movimento é espiral, a face faz espirais, a gente espirala para tudo, e é muito gostoso espiralar com o olho, com o nariz, com o queixo, isso faz movimentos meio estranhos às vezes, mas nunca tenham problema com isso, tá? Nosso espaço de vivência é dentro do movimento, ele não pode ter bloqueio, não pode ter, a gente vive dentro dele, né, nós profissionais, a gente vive dentro do movimento, a gente não pode sentir que tem alguma coisa que não é para nós, porque, ai, não vou nem tentar, não é para mim dar um mortal que agora não é, mas é não pela autocrítica, porque simplesmente preciso passar por um processo pedagógico de novo, que possivelmente não vai acontecer, então eu não vou fazer, entendeu? Se acontecer, eu faria, mas não vou fazer. Mas não é a mesma coisa de curtir o flow, entrar a música, soltar o corpinho, dar uma balangada de ombro, dar uma... Não. Igual na capoeira, pronto. Muito da capoeira é a mandinga, muito do flow é a mandinga, né? É o sal que você põe. É que, para mim, quando eu vejo pessoas fazendo flow quadradão, e eu vejo muito, infelizmente, aquele flow. Não gosto, não curto, não vejo espirais, não vejo fluidez, não vejo a força na integralidade, não vejo sinergia, não vejo movimentos decorados. No máximo, vejo graus de liberdade ali, mas também não vejo expressão, não vejo sal, borodó, né? Flow é fluidez, né? Flow é fluidez, exatamente. Para mim, flow é fluidez. É claro que você pode entrar em flow em tarefas mecânicas, mais mecanizadas e repetitivas, dá para fazer. Se você estiver recuperando uma lesão, uma fisioterapia, até porque o estado do flow é o estado mental mais do que o estado físico, né? Mas para nós do movimento, o movimento tem um valor que para mim, movimento 100% e mente 100%. Não tem como, não tem 50, 60, 40, 70, 30. É movimento 100%, é corpo 100%, cabeça 100%. Não dá para tirar uma coisa da outra. Não dá. Então, é fácil entrar no flow para nós, é o nosso grande poder. Eu falo que é o superpoder, é porque a gente tem na mão a faca, o queijo, o pão, a misteira e o ketchup e a mostarda. Nós temos tudo, nós temos sanduíche completo e mais um hambúrguer. Nós temos só a faca e o queijo. Nós temos todo, o alface, o tomate, nós temos tudo. A gente tem como acessar, através do movimento físico do nosso corpo, estados mentais muito profundos, que, te falar, meditação para chegar no estado mental que a gente pode chegar só com o movimento, demanda anos de prática. A gente, com 2, 3 sessões, a gente consegue instaurar um estado mental de flow numa pessoa que jamais teria isso dentro do movimento, e aí ela vai ganhar o quê? Além de tudo, a neurogênese acontece com muito mais potencial, não é jogando o jogo da velha, não é fazendo palavra cruzada, é quando você coloca o corpo junto, acabou. Então, o seu potencial de neurogênese, ele existe na máxima capacidade quando você coloca movimento junto. Então, não adianta achar, eu vou estudar inglês, meu cérebro está trabalhando. Tá, mas não é a mesma coisa de fazer uma coisa dessa que nós fizemos agora. Eu estou fazendo sudoku, ok. Não é a mesma coisa de fazer o que nós fizemos aqui agora. Não é, simplesmente não é.
Então, o que a gente faz tem um potencial brutal, brutal, é escandaloso. Sabe, e não sou eu que estou falando, estou só repetindo, estudos falam. É escandaloso a diferença do que... A gente tinha que ser muito bem pago, é só o que eu penso. A gente tinha que estar ganhando R$ 1.000 por hora, igual médico. Só o que eu penso. Porque a gente tem muito mais para dar. A gente tem que dar... que vai impactar a vida de pessoa, de cada médico que ela vai, separadamente paga R$ 1.000 pela consulta, a gente engloba tudo, o psiquiatra dela, o cardiologista dela, o endocrinologista dela, o psicólogo. O que o médico pergunta, a primeira coisa quando você chega lá, você Faz faz exercício? Você faz exercício? É o que eu falo, eu devia ganhar por 5 médicos, no mínimo. E mais o psicólogo, que cobra bem mais caro que eu, né? Não é, gente? 5 médicos e um psicólogo, e aí tá R$ 5.500, ó, só nessa brincadeira, por sessão. Crianças, um beijo, vamos falando sobre a turminha Entre em contato com o Dedé, aí vocês vejam os clubes de vocês e a gente vai começar uma turminha assim, tá? A gente vê isso aí. Obrigada. Beijo, queridas. Bom fim de...